Olá, meus amados irmãos e irmãs, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja em nossos corações e o amor de Maria Santíssima esteja em nossa vida. Aqui quem fala é o missionário Daniel Silveira e estamos já no número 3 do nosso vídeo, na terceira parte dos vídeos, porque não sou protestante. Nesse terceiro vídeo, meus amados irmãos, eu vou apresentar para vocês algumas das coisas que mais os protestantes falam contra a Igreja Católica, Eles atacam muito a Igreja por causa das sagradas imagens. Na cabeça do protestante, todas as imagens de esculturas é coisa abominável ao olhar de Deus. É algo extremamente satânico, diabólico, Teve já pastores protestantes que colocaram vídeos na internet atacando a Igreja Católica, porque segundo eles, nós cometemos algo inaceitável, que é ter as imagens, certo? E eu quero iniciar esse vídeo aqui falando sobre esse tema. Eu vou pegar aqui, mais uma vez, a Bíblia de tradução protestante. E amados irmãos e irmãs, eu vou aqui mostrar para vocês, na Bíblia deles, o que mais os protestantes vêm nos dizer todas as vezes que eles têm a oportunidade de atacar a nossa fé católica, Lá em Êxodo, capítulo 20, a gente chega a estar já cansado, de ouvir as mesmas coisas. Os protestantes sempre falam as mesmas coisas, Eu costumo dizer que muitos são papagaio de pastor. O que o pastor fala, ele só faz repetir. Vamos lá. Então, os protestantes, como eu já fui protestante, eu sei de todos os argumentos que o protestante tem para atacar a Igreja Católica. Então, eu vou citar alguns deles, certo? Aqui, em Êxodo, capítulo de número 20, do versículo 3 até o começo do versículo 5, é o texto mais utilizado pelos protestantes para atacar as imagens católicas. Veja só como é que aqui tem dizendo, certo? Geralmente os protestantes começam a ler a partir do versículo 4, mas eu vou ler já a partir do versículo 3, tá bom? Diz assim, na Bíblia de tradução protestante: não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, sem as servirás, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou um Deus zeloso. Meus amados irmãos, aqui está o texto mais utilizado pelos protestantes. Esse texto, eles geralmente querem colocar assim como algo extremamente contra a fé católica. Mas, meus amados irmãos, os protestantes, eles distorcem esse texto aqui. Por que eu estou dizendo isso? Porque, na verdade, a proibição dessas imagens aqui é referente a imagens de ídolos, ou seja, imagens de falsas divindades. Aqui não proíbe imagens de santos. Aonde é que aqui está dizendo que é proibido você fazer imagem de santo? Aqui não fala isso. O que aqui proíbe são imagens de outros deuses, ou seja, de falsos deuses, e não imagens de santos. Para você ter ideia, aqui quando começa no versículo 3, onde diz: não terás outros deuses diante de mim. Viu só? Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura. Que imagens são essas? A desses falsos deuses que o versículo 3 está falando. Não tem nada a ver com imagens sagradas. Meus amados irmãos, Deus, ele tem uma característica nele, certo? Ele tem algo que nenhum ser humano tem, nenhuma criatura tem, certo? Deus, ele é onisciente. E o que é ser onisciente? É saber de todas as coisas. Deus sabe de tudo.
Pelo fato de Deus ser onisciente, jamais Deus ele poderia ser contraditório. Jamais Deus iria falar uma coisa e de repente ia voltar atrás. Não, gente, eu não vou mais fazer isso aí não, não. Deus é onisciente. Deus, ele nunca erra. Então, se nós formos pegar esse texto bíblico, conforme os protestantes interpretam, ao pé da letra, e até mesmo distorcendo, mesmo eles lendo ao pé da letra, eles ainda distorcem, né? Mesmo eles tendo essa visão ao pé da letra, eles ainda distorcem o sentido daquilo que eles leem ao pé da letra. Aqui condena a imagem de falsa divindade, não é imagem sagrada. Você quer uma prova disso? Eu vou lhe mostrar a diferença de imagens proibidas para imagens que são aceitas. As imagens proibidas, imagens de falsos deuses, de falsas divindades, e as imagens sagradas são imagens que Deus aprova. Meus amados irmãos, nós estamos em Êxodo capítulo 20. Se você for até o capítulo 25, viu só? 5 capítulos depois do texto que mais os protestantes usam. Veja, capítulo 25 de Êxodo, versículo 18, na própria Bíblia de tradução protestante diz assim: farás também 2 querubins de ouro batido os farás nas 2 extremidades do propiciatório. Viu só? Deus, 5 capítulos depois, no livro de Êxodo, Deus, ele manda fazer imagem de escultura. Ah, Daniel, mas ele não proibiu há 5 capítulos depois? Antes, quer dizer, ele não proibiu? Não, ele não proibiu esse tipo de imagens que em Êxodo 25, 18 mostra. O que ele proibiu foi imagens de ídolos, que é totalmente diferente de imagens sagradas. Para você ver como a distorção protestante é grande. Para você ver como os protestantes distorcem o verdadeiro sentido da palavra de Deus. Eles não sabem ler a Bíblia. Eles decoram aquilo que os pastores deles dizem, mas eles não têm a interpretação correta. Porque se nós formos acreditar conforme os protestantes acreditam, nós teríamos que acreditar que Deus, ele é contraditório. Porque se ele proibiu todas as imagens de escultura daquilo que está no céu, na terra, embaixo da terra, nas águas embaixo da terra, por que então que ele mandou fazer imagens de 2 anjos, se os anjos estão no céu, né? Ele manda fazer imagens de querubins. Isso seria uma contradição. E Deus, ele não pode ser contraditório, porque ele é onisciente, meus amados irmãos. A gente percebeu que muitos protestantes, eles têm dito, no decorrer desse tempo, a gente percebeu que eles também usam uma passagem bíblica lá do Salmo 115, né? Lá no Salmo, nem preciso abrir aqui, que eu já conheço de cor. Lá no Salmo 115, onde fala, tem olhos, mas não vê, tem boca, mas não fala, tem mão, mas não apalpa, não sabe o que. Semelhante a esses ídolos, serão quem os fazem. Salmo 115 também proíbe imagens de ídolos e não imagens de santos. É algo totalmente diferente. Meus amados irmãos, nós podemos ver até mesmo em Ezequiel capítulo 41, do versículo 17 ao 19, que o templo de Salomão era coberto de imagens, tanto dentro como fora. Se imagens fossem altamente diabólicas, como os protestantes dizem, jamais Deus ia querer tantas imagens dentro do templo de Salomão. Então, meus amados irmãos, isso é uma distorção protestante. Se você for ver, a Bíblia nos pede até mesmo para fazer imagens de Jesus. João capítulo 3, versículo 14, a palavra de Deus diz: assim como Moisés fez com a serpente no deserto, terá que ser feito com o Filho do Homem. Veja só, como foi que Moisés fez com a serpente no deserto? Números 21, a partir do versículo 4, diz que Deus mandou fazer uma imagem de uma serpente e todos os que olhavam para a imagem ficavam curados. Então,
As imagens sagradas, elas curam. Aí o protestante diz: ah, mas Deus mandou depois destruir a imagem dessa serpente. Mas por quê? Porque todas as pessoas estavam adorando esta imagem. Entendeu? Os católicos verdadeiros, eles não adoram as imagens dos santos. Por quê? Então que a igreja não manda destruir? Porque os verdadeiros católicos, eles não adoram as imagens dos santos. Então Deus, ele mandou destruir a serpente porque o povo por inteiro estava adorando. Então ela passou a não ser mais aquele objeto sagrado, porque o povo distorceu. Mas nós católicos não adoramos imagens. Por isso que Deus, ele não manda destruir as imagens da igreja católica, porque nós não adoramos. Por mais que o protestante diga: vocês adoram, vocês adoram, vocês adoram, porque eles sabem falar isso. Eles estão julgando, fazendo um juízo temerário. Eles não podem falar se nós estamos adorando ou não, porque a adoração é o sentimento de colocar algo ou alguém acima de Deus. Nós não colocamos as imagens acima de Deus. Jamais um verdadeiro católico diz que uma imagem de gesso ou de resina tem mais poder do que Deus. Jamais um católico de verdade faria isso. Amados irmãos, se nós formos perceber, se a gente for do jeito que o protestante fala, então nós teríamos que acreditar que a profissão de desenhista era algo extremamente satânico. Por quê? Porque o desenhista, ele faz imagens. Então todos os desenhistas vão para o inferno? Lógico que não. Para você ver como é loucura protestante isso, né? Mas, amados irmãos, a gente não poderia nem ter mesmo identidade, porque na identidade tem uma imagem de alguém que está na terra, não é verdade? A gente não poderia ter televisão, nem câmera, até mesmo esse vídeo não poderia estar sendo gravado, porque tem imagens sendo transmitidas para você. Veja só como os protestantes são assim, sem lógica, né? A doutrina protestante é completamente sem lógica. Protestantes, rasguem então o dinheiro que está no bolso de vocês, pois nesse mesmo dinheiro tem uma imagem de um homem e uma imagem de um animal. A gente não poderia nem mesmo se procriar, porque nós somos imagem e semelhança de Deus. Protestantes não conseguem entender isso. Por quê? Porque não querem, não têm humildade de ouvir. E aqueles que estão no protestantismo, que têm humildade de estudar isso de uma forma honesta, largam o protestantismo e voltam para a igreja católica. Então, meus queridos, imagens de ídolo é diferente totalmente de imagens de santos. As imagens de ídolos são imagens de falsos deuses. As imagens dos santos são imagens sagradas. Entenderam? Eu já li a Bíblia, meus amados irmãos, 5 vezes de Gênesis ao Apocalipse. Já estou lendo a 6ª vez. Não estou falando isso para mim, vai descer. Apenas para dizer que eu nunca encontrei um único texto bíblico que fale: é proibido fazer imagens de santos. Quando o protestante chegar para você falando essas coisas aí contra as imagens, você fala assim: eu quero que você me mostre um único texto da Bíblia que diga: é proibido fazer imagens de santos. Não existe texto que fale isso. Não existe. Não existe. Pode o protestante folhear a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, de Apocalipse para Gênesis, ele nunca vai encontrar. Por quê? Porque todos os textos bíblicos que proíbem as imagens são referentes a imagens de ídolos, de falsos deuses, e não as imagens dos santos. Mas também, amados, acontece um ataque protestante contra os católicos também, por conta que nós nos ajoelhamos diante das imagens. Os protestantes dizem que o fato de você se ajoelhar diante de uma imagem significa idolatria. Meu Deus do céu, quanta ignorância eles falarem isso. Primeiro que eles não podem de forma alguma dizer se alguém está adorando ou não. Por quê? Porque a adoração ela é um sentimento. O fato de você ver alguém ajoelhado diante
imagem, não quer dizer que o fato dele estar ajoelhado, ele esteja adorando. O fato dele estar ali, se prostrando, beijando a imagem, não quer dizer que ele está adorando a imagem. Por quê? Porque o fato de você se ajoelhar, ele é apenas uma forma de respeito, certo? Pode acontecer de uma pessoa se ajoelhar para adorar, mas pode acontecer de a pessoa se ajoelhar e não adorar. Quem é que pode identificar isso? Somente Deus e a pessoa. Porque o protestante ele não consegue enxergar o coração da pessoa, certo? Porque lá em 1 Samuel capítulo 16, versículo 7, diz que somente Deus vê o coração. Que Deus ele vê o coração, ele vê os seus sentimentos. Então o protestante, quando ele vê alguém ajoelhado diante de uma imagem, ele vai logo julgando. Isso é idolatria, isso é adoração, porque lá em Êxodo diz, não se prostrarás diante dela, não prestarás culto. Mas como eu disse, ali é não prestar culto e não se ajoelhar diante de ídolos, não de santos, certo? Nós prestamos culto aos santos, não um culto de adoração, mas sim um culto de veneração. Nós veneramos, é um ato de respeito. E existem algumas passagens que mais os protestantes utilizam para tentar dizer que se ajoelhar diante das imagens é algo diabólico. Uma das passagens está em Apocalipse capítulo 19, versículo 10. Eu vou ler aqui na tradução de protestante para você. Diz assim, e eu lancei-me a seus pés para o adorar, mas ele disse-me, olha, não faças tal, sou teu conservo e de teus irmãos que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Meus amados irmãos, aí os protestantes eles pegam esse texto aqui e diz, está vendo aqui? Não pode de jeito nenhum você se ajoelhar diante de alguém, diante de uma imagem, que não sei o quê. Meu Deus, vamos ler aqui com calma. Veja, e eu lancei-me a seus pés para o adorar. Por isso que ele foi repreendido, porque ele se ajoelhou para adorar. Nós católicos não nos ajoelhamos para adorar os santos. Nós apenas fazemos isso em forma de respeito. Outra passagem bíblica que os protestantes utilizam muito para tentar atacar os católicos que se prostram diante das imagens, eles usam Atos capítulo 10, do versículo 25 ao 26, onde diz assim, e aconteceu que entrando Pedro, saiu Cornélio a recebê-lo, e prostrando-se a seus pés, o adorou. Mas Pedro o levantou dizendo, levanta-te, que eu também sou homem. Aí os protestantes utilizam isso aqui, aí diz assim para o católico, tá vendo? Ele foi se ajoelhar diante de Pedro, e Pedro foi lá e repreendeu ele. Pedro repreendeu ele não pelo fato dele ter se ajoelhado, mas sim pelo fato de ele querer adorar a Pedro. Você quer ver exemplos na Bíblia de que se prostrar não quer dizer que você esteja adorando? Lá mesmo em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 27 ao 30, diz assim, acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo chamou com grande voz, dizendo, não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentro e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas. E tirando-os para fora, disse, senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? Veja só, o carcereiro, ele se ajoelhou diante de Paulo e Silas, e São Paulo não repreendeu ele. Por que São Paulo não deu um carão ali? Não faça isso, isso é idolatria.
idolatria, isso é adoração. Por que São Paulo não fez isso? Por que Silas não fez isso? Porque o carcereiro se ajoelhou apenas de forma respeitosa. Ele não se ajoelhou para adorar. O errado é se ajoelhar para adorar as imagens. E não é errado você se ajoelhar para venerar, ou seja, apenas como uma forma de respeito. Está aqui um exemplo. O carcereiro se ajoelhou diante de Paulo e Silas e não foi repreendido. Por quê? Porque o fato de você se ajoelhar não quer dizer que você esteja adorando. Existe outra passagem que eu vou ler para vocês, provando que se ajoelhar não significa idolatria, certo? Lá em 1 Crônicas, capítulo de número 21, versículo 16, diz assim: E levantando Davi os olhos, viu o anjo do Senhor. Viu só? Davi olhou e viu um anjo do Senhor, que estava entre a terra e o céu, com a espada desembainhada na sua mão, estendida contra Jerusalém. Então Davi e os anciãos, cobertos de panos de saco, se prostraram sobre os seus rostos. Viu só? Eles viram os anjos, eles viram o anjo do Senhor e se prostraram, se ajoelharam. E o anjo não repreendeu, porque se ajoelhar não significa adorar. Existe outra passagem, ainda que nós podemos provar, existem várias e várias passagens, estou dizendo aqui alguns exemplos só. Números capítulo 22, versículo 31, diz assim: Então o Senhor abriu os olhos a Balaão, e ele viu o anjo do Senhor, que estava no caminho, e a sua espada desembainhada na mão, pelo que inclinou a cabeça e prostrou-se sobre a sua face. Viu só? Outro que se ajoelhou diante de um anjo e não foi repreendido. Ou seja, meus amados irmãos, os protestantes, quando eles dizem que se ajoelhar é uma adoração, é uma idolatria, eles estão completamente errados. Já imaginou se chegasse um bandido, sei lá, querendo roubar a sua casa, e você se ajoelhasse na frente dele e dissesse: por favor, não roube minha casa, não roube minha casa? Isso significaria idolatria? Isso significaria por acaso que você estava adorando o bandido somente pelo fato de você ter se ajoelhado? Lógico que não. Adoração significa você ter um sentimento de colocar alguém ou algo acima de Deus. Nós católicos não colocamos as imagens acima de Deus. Nós não colocamos os santos acima de Deus. Então, protestantes, esse argumento de vocês é completamente errado. Meus amados, eu quero nessa parte falar sobre algumas acusações que os protestantes já chegaram a me fazer. Teve uma vez que uma pessoa falou para mim: Daniel, por que vocês falam tanto dos santos? Por que vocês insistem tanto em fazer tantas homenagens, falar tanto nos santos, e até parece que vocês esquecem de Deus, esquecem de Jesus? Vocês falam mais nos santos do que no próprio Jesus. Eu olhei para essa pessoa e disse assim: olha, por que nós falamos tanto dos santos? Primeiro, porque a Bíblia nos ensina isso. Segundo, que os santos, eles só são lembrados dessa forma porque eles se entregaram a Deus, se entregaram a Jesus. Nós não lembramos dos santos para colocar eles acima de Deus, não. Nós lembramos dos santos porque eles foram um modelo de santidade. Eles foram pessoas que nos ensinaram, com o exemplo de vida de cada um deles, como servir a Deus. E na própria palavra de Deus, ela nos ensina claramente que nós temos que ter esse tipo de devoção, esse tipo de respeito, de honra aos santos. Veja só o que diz na própria Bíblia de tradução protestante, está aqui. Na própria Bíblia de tradução protestante, Hebreus capítulo 13, versículo 7, diz assim: Lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais
imitai, atentando para a sua maneira de viver. Viu só que nós temos que imitar aqueles que foram pessoas que se entregaram ao serviço do Senhor. Aqueles que se entregaram ao querer de Deus devem ser lembrados em todo o mundo, devem ser honrados. Se você vê em 1 Coríntios, vou abrir aqui 1 Coríntios capítulo 11, veja só, na própria tradução de Bíblia protestante, diz assim, veja só o que São Paulo diz aos Coríntios: sede meus imitadores, como também eu de Cristo. Por que São Paulo não disse logo assim, sejam imitadores de Cristo? Porque cada santo teve uma experiência pessoal com Deus. Então, quando nós falamos dos santos, quando nós imitamos os santos, nós fazemos aquilo que a Bíblia ensina. Hebreus capítulo 13, versículo 7. 1 Coríntios capítulo 11, do versículo 1 ao 2. Veja só: sede meus imitadores, como também eu de Cristo. São Paulo ensinando uma devoção. Veja só, versículo 2, que interessante. São Paulo diz assim: eu louvo-vos, irmãos, porque em tudo vos lembrais de mim. Veja só, os coríntios, em tudo que eles iam fazer, eles lembravam de São Paulo. Por acaso os coríntios estavam adorando São Paulo? Não. Por que então que eles lembravam tanto de Paulo, né? Por que eles lembravam tanto de São Paulo? Porque São Paulo entregou a sua vida inteiramente ao chamado de Deus. Por isso que em tudo, aqui diz, em tudo, eles lembravam de São Paulo. Viu só? E isso não é idolatria. Eu vou ler aqui para você no Evangelho de São Mateus, capítulo 26, do versículo 6 ao versículo 13. Preste bem atenção, certo? Nesse texto da Sagrada Escritura. Diz assim: e estando Jesus em Betânia, em casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher com um vaso de alabastro, com um unguento de grande valor, e derramou-lhe sobre a cabeça, quando ele estava assentado à mesa. E os seus discípulos, vendo isso, indagaram-se, dizendo: por que este desperdício? Pois este unguento podia vender-se por grande preço e dar-se o dinheiro aos pobres. Jesus, porém, conhecendo isso, disse-lhes: por que afliges esta mulher? Pois praticou uma boa ação para comigo. Porquanto sempre tendes convosco os pobres, mas a mim não me haveis de ter sempre. Ora, derramando ela este unguento sobre o meu corpo, fê-lo preparando-me para o meu sepultamento. Em verdade vos digo que onde quer que este evangelho vos for pregado, em todo o mundo também será referido o que ela fez para memória sua. Viu só aqui, versículo 13, o que é que o próprio Jesus disse? Em verdade vos digo que onde quer que este evangelho for pregado, em todo o mundo também será referido ao que ela fez para memória sua. Ou seja, os santos, eles devem estar em nossa memória. Veja que texto lindo, a atitude que ela teve, a intimidade que ela teve com Deus naquele momento deve ser lembrada por nós. Aonde o evangelho for pregado, nós temos que lembrar desta mulher. Viu só? E isso não quer dizer que seja idolatria. Então, meus amados irmãos, sabe por que nós falamos tanto dos santos? Porque eles seguiram ao Senhor Jesus. É por isso, os santos não roubam o lugar de Deus.
Pelo contrário, eles apontam, eles são setas que apontam para Jesus. Eles nos aproximam do Senhor. E aí, meus amados irmãos, lá vem os protestantes dizer: mas vocês pedem intercessão dos santos, os santos estão mortos, eles não podem fazer nada por nós. Quem foi que te disse que os santos estão mortos? Meu irmão, lá em João capítulo 11, do versículo 25 ao 26, na Bíblia de tradução protestante mesmo, diz assim: disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crê tu isso? Veja só, na própria Bíblia de tradução protestante, fala claramente que aqueles que estão em Cristo jamais morrerão. Os santos estão vivos. Aí vem os protestantes: eles estão inconscientes, eles não estão sabendo de nada, eles estão na morada dos mortos. Não, eles não estão na morada dos mortos. Porque Jesus veio para dar vida, e vida em abundância. João capítulo 10, versículo 10 diz isso. Os santos estão vivos, eles estão conscientes, eles fazem parte do corpo místico de Cristo. A Bíblia fala do corpo místico de Cristo em 1 Coríntios capítulo 12, a partir do versículo 12, fala de forma perfeita, de forma linda, como funciona esta unidade entre nós e os santos. Se você vê em Efésios, eu vou ler aqui na Bíblia de tradução protestante, em Efésios capítulo 1, do versículo 9 ao 10, diz assim: descobrindo-nos o mistério de sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Nós estamos, por meio de Cristo, unidos com aqueles que estão no céu, que são os santos. Mas os santos ainda não estão no céu, eles não foram julgados. Sim, teve juízo particular, teve sim. Lá em Hebreus capítulo 9, versículo 27, a Bíblia fala de forma clara: o homem há de morrer uma única vez, logo em seguida vem o juízo. Viu só? Os santos estão no céu, eles estão vivos. Mas eles estão inconscientes, os protestantes dizem. Não, eles não estão inconscientes. Se lembra de Abel, que foi morto por Caim? Lá em Gênesis capítulo 4, versículo 10, diz que o sangue de Abel clamava por justiça. Viu só? Outro detalhe é que lá em Apocalipse capítulo 6, do versículo 9 ao 10, fala que os mártires estão falando. Então eles não estão inconscientes, eles não estão na morada dos mortos, protestantes. Por favor, parem de falar isso, certo? Vocês estão errados em falar isso. Aí o protestante vem com aquele argumento que sempre eles usam. Mas lá em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5 diz assim: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. E agora, Daniel, só há um mediador. Teve uma vez que uma protestante chegou para mim e disse assim: para que eu vou pedir a São Francisco, a Santo Antônio, a Maria, se eu posso pedir diretamente a Deus? Eu cheguei para ela e perguntei: você já pediu para algum irmão lá da sua denominação protestante orar por você? Você já pediu para o seu pastor orar por você? Aí ela disse: já. Eu disse: para que, se você tem Deus? Porque ela tinha falado para mim: para que eu vou pedir santo se eu já tenho Deus? Aí eu fiz essa pergunta a ela: para que você pedir ao pastor se você já tem Deus? Viu só como os protestantes, eles distorcem as coisas? Aí eles usam esse texto de dizer que só há um mediador, e querendo aqui provar que somente Jesus tem acesso às suas orações e não os santos. Querido, é o próprio Jesus que permite dos santos ter acesso às nossas orações. E outra, essa mediação aqui é referente à morte de cruz.
Somente Jesus é o mediador da salvação. Somente Ele é o Salvador. A gente não acredita que os santos são aqueles que poderiam ter morrido na cruz por nós. Não, Jesus é o único mediador da salvação. Mas preste bem atenção no que eu vou lhe dizer. Isso aqui não se refere a orações, até porque o versículo 6 mostra claramente o que se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Viu só? O versículo 6, ele complementa o versículo 5. Ele mostra claramente que a mediação aqui citada não é referente à oração, e sim à morte de cruz, a salvação, Jesus, a entrega de Jesus. Veja só, no versículo 1 de 1 Timóteo capítulo 2, diz assim: admoesta-te, pois, antes de tudo, que se façam depregações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. Viu só? Nós devemos interceder uns pelos outros. E os santos que estão no céu, eles estão intercedendo por nós. A igreja é uma só, presente de 3 formas: a igreja triunfante, a igreja militante e a igreja padecente. Meus amados irmãos, aqueles que estão no céu, os que estão na terra e os que estão no purgatório estão unidos estreitamente por meio de Cristo, que é o cabeça da igreja, conforme Colossenses capítulo 1, versículo 18. Veja só lá em Apocalipse capítulo 5, versículo 8. Vamos ver aqui, Apocalipse capítulo 5, versículo 8. Teve uma vez que um protestante disse assim: Daniel, mas como é que os santos vão ouvir a gente se eles não são onipresentes? Os santos não são, mas Deus é. E é por permissão de Deus que eles têm acesso às nossas orações. Você quer uma prova disso? Apocalipse capítulo 5, versículo 8, em uma própria Bíblia de tradução protestante, diz: e havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Viu só? Os anciãos, eles se prostravam diante do Cordeiro, apresentando ali as orações dos santos. Aqui na própria Bíblia Sagrada fala isso. Olha só, veja só, que coisa linda diz aqui em Apocalipse capítulo 8, versículo 3. E veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso, para o pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. Um único anjo, ele teve acesso às orações dos santos, e ele não era onipresente, mas por permissão de Deus isso é possível. Você pode ver de São Miguel lá em Daniel capítulo 10, do versículo 12 ao 13, e no último versículo do capítulo 10 do livro do profeta Daniel, ali Miguel ajudando a Daniel. Meus amados irmãos, a intercessão dos santos é algo bíblico, e nós pedimos sim a intercessão dos santos, com toda segurança, porque a igreja, que é coluna e baluarte da verdade, ela nos confirma isso de uma forma belíssima. Se você vê no Catecismo da Igreja Católica, lá no número 956, diz assim: pelo fato de os habitantes do céu estarem unidos mais intimamente com Cristo, consolidam com mais firmeza na santidade toda a igreja. Viu? Os santos, eles estão mais próximos de Jesus, eles estão mais próximos de Deus, por isso que eles nos ajudam, eles são um auxílio para a gente. Quer ver? O Catecismo diz assim, eles não deixam de interceder por nós ao Pai, apresentando os méritos que alcançaram na terra pelo único mediador de Deus e dos homens, Cristo Jesus. Viu só? É por meio de Cristo que a gente tem essa unidade, é o corpo místico de Cristo unido. Aí o Catecismo diz: por conseguinte, pela fraterna solicitude deles, nossa fraqueza recebe o mais valioso auxílio. Eles nos auxiliam, eles intercedem, eles pedem a Deus por nós.
Assim como você pede para alguém orar por você, assim também a gente pede aos santos, porque os santos estão vivos e estão conscientes. Que Deus abençoe a sua vida. E aí eu vou continuando aí, gravando vários e vários vídeos com vários temas, para a gente ir aprendendo juntos. Você que quer me levar para pregar na sua cidade, entre em contato, DDD 88, o número é 99712 5260, ou DDD 85, o número 997 67 35 38. Procure minha página de evangelização no Facebook, procure lá Missionário Daniel Silveira Fonteles Linhares. Você também pode pesquisar no YouTube esse mesmo nome e você vai ver lá vários vídeos de evangelização. Que Deus ilumine a vida de cada um de nós. Salve Maria. Amém.